Pastora Simone, vem para cá, deixa Deus te usar mais uma vez para a glória e louvor do nome do Senhor. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Amém. Meu Deus, que coisa linda, que coisa forte estar aqui com mais um ano, 8 anos de festividade da União Feminina. Deus abençoe este grupo lindo. Eu estava dizendo ao pastor, não dá mais. Não tem como esticar mais. Deus abençoe a vida de vocês, a nossa diaconisa, a nossa irmã Vânia, por esse trabalho, as meninas que ajudaram ela, gente. Vocês estão lindas, parabéns pela festa, a jogral, a peça. Meu Deus, esse grupo de panderola, hein? Que mistério forte foi esse. A gente começou um grupo, pastor, também, me colocaram lá, e eu estou tocando pandeiro lá também, viu? Meu Deus, que negócio. Alguém já viu esse grupo nas redes sociais? Né? Deus tem, de repente, aí foi uma brincadeira, pastor. Uma brincadeira, alguém olhou para mim e disse, pastor, a senhora tem cara de quem toca pandeiro. Eu disse, eu toco é tudo para fazer, para adorar o Senhor, a gente faz é tudo. Vamos levantar um grupo de pandeiro? Vamos, levei na brincadeira. Nessa brincadeira tem 45 mulheres tocando pandeiro lá. Aleluia. E a gente vai marcar para trazer elas aqui, viu, pastor? Marcar para trazer elas aqui, porque pensa nas mulheres. A minha mais nova tem 80 anos, tem 70 anos, para você ter ideia. E eu já disse a ela que você vai ser minha regente. Aleluia. Porque, irmãos, a gente sabe que tudo para o Senhor que nós fazemos com propósito, o Senhor, Ele manifesta a sua glória. E este aniversário, esse 8º ano da União Feminina, o Senhor está manifestando a sua glória na vida de cada uma de vocês, mulheres. Aleluia. E eu tenho certeza que o trabalho de cada uma de vocês não é em vão no Senhor, mas eu tenho certeza que o trabalho, a semente que vocês colocaram nesta obra, o Senhor fará florescer. Amém? Quero agradecer ao nosso pastor Marcone, né, nosso diácono, nosso irmão Edivaldo. Deus abençoe essa igreja, abençoará. Quem está feliz nessa noite, dá um glória forte para Jesus. Aleluia, estou muito feliz, irmão, de estar aqui. Meu esposo ainda não chegou, daqui a pouquinho eu acho que ele chega, né? Porque acabou ele tendo que o meu filho fazer um serviço lá em Pojuca. E ele foi com o carro da gente e eu disse, não vai chegar. E para não me atrasar eu vim. E parece que o Uber veio pisando em ovo. Saí de lá, era 6h30, a gente chegou aqui, eu já estava aperreada no carro. E o carro não chegava. E eu digo, não, mas vão chegar na hora certa. E quando eu cheguei, estava o grupo de panderola se apresentando para a honra e a glória do nome do Senhor. Deus abençoe vocês, meninas. Deus, Ele está neste momento alegre pelo trabalho de vocês e recebendo esta obra. Aqueles que puderem ficar de pé, vamos ler a palavra do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Estou muito feliz. E esse tema falou muito comigo. Esse tema falou muito comigo. Muito forte esse tema. E desde quando eu comecei a preparar essa mensagem, o Espírito Santo, ele falou muita coisa, porque eu costumo dizer que quando o Senhor nos dá uma mensagem, primeiro Ele trata com a gente. E quando eu estava fazendo essa mensagem, o Senhor, Ele no meu coração, Ele falou algumas coisas. E às vezes é necessário termos que tirar ídolos. Como se tira ídolos do coração? Muitas coisas a gente precisa entender, que a gente precisa deixar para trás aquilo que não é para trazer para o presente nem para o futuro. Tem passado que tem que ficar para trás. Tem ídolos que tem que deixar para trás. Amém? Palavra do Senhor em 2 Reis, capítulo 1. Glória a Deus. Eu quero ler com vocês do versículo 1 até o versículo 8, até o versículo 10. Amém? Aliás, nós vamos ler do 1 ao 3 e depois a gente vai pular do 8 ao 10. Diz assim a palavra do Senhor. 2 Reis, capítulo 1, versículo 1 diz assim: E depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que se tinha em Samaria, e adoeceu, e enviou mensageiros e disse-lhes:
Ide, perguntai a Baal-zebube, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Versículo 3. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita, mensageiros do rei da Samaria, aliás, levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei da Samaria, e dize-lhes, porventura não há Deus em Israel, para ides consultar a Baal-zebube, Deus de Ecrom? Versículo 8, diz o seguinte, e eles lhe disseram, era um homem vestido de pelos, e com os lombos cingindo de um cinto de couro. Então disse ele, é Elias, o tisbita. Então lhe enviou um capitão de 50 e subiu a ele, porque eis que estava assentado do cume do monte. Disse-lhe, homem de Deus, o rei diz, desce. Versículo 10. Mas Elias respondeu e disse ao capitão de 50, se eu, pois, sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti aos teus 50. Então, fogo do céu, e desceu fogo do céu e os consumiu a ele e aos seus 50. Amém? Aleluia. Eu quero que a União Feminina vai dar o grito de guerra, né? Assim, minha dirigente. A palavra-chave da União Feminina. Glória a Deus, que o tema é, todas juntas vão dar um grito, porque o inferno vai se abalar com esse grito de guerra de vocês. Amém? 1, 2, a última palavra é dele, pois só ele tem. A igreja recebeu esse comando, então adore e glorifique o nome do Senhor nesta noite. Senta glorificando ao Senhor. Glória a Deus. Foi um comando, viu? Foi um comando de ordem, de autoridade. Aleluia. Glória a Deus. Só dá o comando quem tem autoridade. Você está entendendo isso? A Bíblia vai falar nessa história que após da morte de Acabe, o seu filho Acasias assume o trono. E a gente sabe que naquela época acontecia assim na monarquia. Quando o rei pai, ele morria, automaticamente o filho mais velho, o homem, assumia o trono. Só que aqui nessa época, a gente observa que Israel estava vivendo um declínio espiritual. Porque havia uma influência maligna muito grande. E essa influência foi causada pela a rainha Jezabel. Jezabel, casada com o rei Acabe, mãe de Acasias. E você vai entender o porquê de toda essa situação na vida do rei Acasias. A gente observa aqui que Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidonitas, ela era uma mulher devota a Baal. Foi uma mulher consagrada aos deuses. Ela era seguidora de Baal. Então essa mulher, quando ela se casou com o rei Acabe, ela trouxe uma má influência para o povo judeu. E a gente observa aqui nessa história que quando o rei Acabe casou com ela, ela influenciou o povo de que Baal, ele era o deus da chuva. Que Baal, ele era o deus da fertilidade, ele trazia vida. E como naquela época, Judá, Israel, dependia da agricultura, eu acho que está falhando aqui. Como Israel e Judá dependia da agricultura para sobreviver e para alimentar a sua família, essa mulher, ela com a sua influência maligna, ela começou a influenciar
o povo para se desviar dos princípios, para se desviar dos ensinamentos de Deus. A ordem que o Senhor tinha dado para que não levantasse ídolos, para que não adorasse a outro Deus, porque se tem uma coisa que Deus ele abomina, é que alguém troque a sua adoração para adorar outro Deus. E aqui a gente sabe que só há um único Deus em Israel. E a Bíblia vai dizer que essa mulher, com a sua influência, ela força o rei Acabe a levantar altares. Então naquela época Judá, ela tinha na sua cidade vários altares levantados a deuses. Porque Jezabel, ela conseguiu implantar a sua influência maligna no meio do povo de Deus. Só que agora o rei Acabe, ele morre. Só que Acasias, ele foi gerado no meio daquela influência. E tem pessoas que têm uma facilidade muito grande de seguir as maus influências. Tem pessoas que têm facilidade de ser influenciado por qualquer coisa. É influenciado pelas redes sociais. É influenciado pelo mundo. É influenciado pelas propagandas enganosas que as internet lança. E muitas vezes a gente começa agora a levantar ídolos sem perceber. Através desta influência, Acasias, ele também levantou idolatrias no meio do povo. Ele seguiu a influência do seu pai. Ele seguiu a influência errada da sua mãe Jezabel. Só que ele assume o trono. E quando Acasias assume o trono com a sua idolatria, dando seguimento a um ciclo de idolatria, um padrão de repetição, a gente observa que até a psicologia, ela fala desse padrão de repetição na vida familiar. Às vezes é um padrão de repetição de uma maldição que vem de geração a geração. Ah, mas o meu avô, ele era alcoólatra. O meu bisavô, ele era alcoólatra. O meu tataravô é alcoólatra. Mas porque ele foi, você não precisa ser. Mas eu vim de um ambiente de umbanda. Eu vim de um candomblé. A minha família é uma família de feiticeiro, de bruxo. O problema é dele, você é diferente. Nessa noite Jesus está dizendo: pare de querer seguir influências que tem te levado para o caminho da destruição. Comece a ficar perto de pessoas que têm autoridade, que vai te influenciar para caminhos de bênçãos do Senhor. Acabe nem pensou nisso, mas deu continuidade àquele padrão. Eu vou adorar Baal porque a minha mãe, ela era seguidora de Baal, então eu vou continuar na mesma influência. Só que Deus, chega uma hora que Deus, ele puxa o tapete. Porque se tem uma coisa que você não pode reclamar, é de Deus te dar oportunidade para mudar de vida. Diga para quem está do teu lado nesta noite: Deus te trouxe aqui para te dar uma oportunidade de sair do caminho errado e entrar na direção do céu. Ele está dizendo: seja influenciado por mim, seja influenciado pela palavra, seja influenciador da sua casa. Porque a minha mãe era, não obriga eu ser. Porque eu sou filha de alguém que vivia no alcoolismo, não obriga eu continuar na mesma influência.
Deus nesta noite Ele está dizendo assim: para toda influência de caminho de perdição, o final é a morte. Mas nesta noite foi pregado aqui, correntes sendo quebradas, cadeias sendo desfeitas. Aleluia. Vou repetir para só a união está entendendo essa palavra. Deus te trouxe aqui para te dizer: você não vai mais continuar na influência satânica familiar. Eu quebro esta maldição hoje. Ele está quebrando a maldição. Ele está reberecamando a gastocamando. Ele não está preocupado se tem mais pastora. Há um pacto, há uma aliança. Ele não está preocupado com o pacto. Ele não está preocupado com a aliança. Ele está dizendo: eu vou quebrar a influência do mal. A partir de hoje, se o teu pai era alcoólatra, você não vai ser. Se o teu pai não tinha sucesso, você vai ser diferente. Porque a palavra nesta noite vai te influenciar a viver tempos de bênção, de prosperidade. A obediência à palavra de Deus gera milagres. Quando a gente obedece, a nossa obediência vai gerar um milagre, para que a promessa aconteça na minha vida. Às vezes a gente recebe uma profecia, recebe uma palavra de bênção. O tempo está passando e a gente fica: mas não aconteceu. Terminou o ano, eu não vi nada acontecer. Virou um mês, o pastor falou lá no altar, mas na minha vida não aconteceu, foi nada. Aí a pergunta que o céu diz para você: tem que obedecer para que o milagre seja gerado. Eu vou repetir para você entender a palavra. Vai terminar ano, vai entrar ano, vai terminar mês, vai entrar mês, mas se não seguir o caminho da obediência, não tem como gerar milagres. Acabe seguiu a influência. Acabe continuou sendo influenciado, se corrompendo pelo paganismo. O paganismo manteve o controle da situação naquela época. Só que agora Acasias, pensando que tudo estava bem, ele vai para o seu quarto. E quando ele chega na sacada do seu quarto, eu acredito, irmão, a Bíblia não está falando isso que eu vou contar. Mas como uma mente de pregador, eu vou conjecturar a história. Eu acredito que ele chegou na sacada lá do seu quarto e começou a ver a glória das suas conquistas pela cidade. Só que naquele momento ele não entendeu que era o dia da cobrança. Era o dia da mudança. Deus tinha marcado aquele dia para mudar a história de Israel. Diga para quem está do teu lado: hoje o dia foi marcado. A influência do mal acaba hoje. Eu vou repetir até você dar glória e entender. A porta está fechada, mas a influência acaba hoje. O filho está nas drogas, mas a influência do mal acaba hoje. O casamento está mal, mas a influência do mal acaba hoje. Acaba hoje. Acaba hoje. A panela quebra hoje. A feitiçaria se desfaz hoje, porque o Senhor está enviando socorro. Tem socorro chegando para a tua casa. Não importa quantos soldados vêm contra a tua casa, o que importa é que você tem que ter autoridade. Obediência gera autoridade. E Deus nesta noite está levantando você com a autoridade da sua casa. Aí Acasias chega. Aí a Bíblia vai contar no primeiro versículo que ele cai. Ele cai pelas grades.
E a queda de Acazias foi grave. Não sei se quebra a perna, se quebrou o braço, costela, mas eu acredito que a queda foi trágica. Foi uma queda para a morte. Levam o rei para a cama. O rei ficou apavorado, ficou atemorizado. E a gente aqui observa o seguinte, que em momentos de crises, que a gente vai demonstrar em quem temos fé. É no momento de dificuldade que a gente mostra quem somos nós. A Bíblia diz que Sadraque, Mesaque e Abednego, lá em Daniel capítulo 3, lançaram uma ordem, que quem não se curvassem diante aquela estalta Nabucodonosor, seriam lançados dentro de uma fornalha. Alguém influenciado pelo mal chegou no ouvido do rei e disse: rei, tem 3 crentes aí que não se curvou não à ordem. Tem 3 crentes da união ali que não se deixaram influenciar pela maldade do diabo. Tem 3 crentes no ministério de louvor que não se deixaram influenciar e não se curvou ao sistema mundano. O que é que a gente faz, rei? Mata todos os 3. A hora é agora de saber quem é crente. É no momento de dificuldade. É no momento que tu abre a porta do teu armário que não tem o que comer. É no momento que tu olha para o teu filho, está nas drogas, no meio das amizades erradas. É no momento que teu marido olha para tu, prepara as malas e diz assim: vamos embora, estou saindo de casa. É no momento que as portas fecham, que a crise bate na porta, que a gente demonstra que tem mais influência. A Bíblia diz que quando o rei soube, disse: joga tudo na fornalha. Aí o fofoqueiro chegou lá e disse: ei, vocês crentes, o rei mandou matar os 3. Tem problema não. O importante é que nós vamos continuar dentro da fornalha, sem se curvar. Não, você não está entendendo. Nessa noite Jesus está dizendo para mim e para você: não se curve diante a ansiedade, não se curve diante a depressão, não se curve diante a afronta, não se curve diante ao adversário, porque nesta noite Ele está dizendo: está dentro da fornalha, eu passeio contigo, está na guerra, eu mando refúgio, mas eu não vou te deixar só. Eu não te deixo só. Eu não te deixo só. Você não fica só. Você não caminha só. Você não dorme só. A minha mão está. A minha mão está sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família. Eu estou sentindo Deus neste lugar. Ai, irmão, se você pudesse contemplar o que Deus está fazendo. Há uma influência assim na casa, mas essa influência é o Espírito Santo de Deus. Ele está curando, Ele está renovando, Ele vai batizar, Ele vai levantar. Você não vai desistir. Não é o último culto. Você vai prosseguir. Acazias cai e vai para a cama. Quando ele chega na cama, ele ficou desesperado. Em vez dele consultar os profetas de Deus, o que é que ele faz? Ele segue a influência maligna da mãe. Eu vou falar. É fecha, mas tem que falar.
Porque muitas vezes os nossos filhos são influenciados, pastor, por palavras de maldição que lançamos na vida dele. Muitas vezes nós, como pais, influenciamos os nossos filhos. Ah, mas eu não corrigi porque eu amo meu filho. Quem ama, corrige. Eu tenho que corrigir ele hoje para amanhã ele não ser influenciado pelo sistema de Satanás. Acasias, ele foi para a cama e o tempo passou e ele não era curado. Eu acredito que todos os médicos da época, feiticeiro, guris, tudo, foram trazer algo para curar o rei. O rei não se levantava na cama e ele se desesperou. Então aqui o que é que Acasias faz? Prepara mensageiros e diz aos mensageiros para ir nas redondezas de Ecrom, buscar a ajuda dos ecronitas, povo pagão. E você sabe quem era a divindade, a entidade de Ecrom? Baal-zebub. Quem era Baal-zebub? Deus das moscas. Olha que nome de Deus. Deus das moscas era o nome do Deus dos ecronitas. Eles acreditavam nessa entidade, porque em alguns tempos essa praga de mosca tomava conta da agricultura deles, e eles acreditavam que o Deus das moscas tinha poder de espantar essa praga. Então eles levantaram esse Deus, adoravam Deus das moscas. Aí Acasias, para dar continuidade à influência satânica, pega os mensageiros e envia para Ecrom. Só que agora, no versículo 3, o anjo do Senhor aparece para Elias, porque Deus já estava irado. Deus estava cansado de ver a influência do mal se espalhando cada vez mais para os judeus e os israelitas. Então o que é que Deus faz? O anjo do Senhor aparece para Elias no versículo 3 e diz para ele: Elias, levanta e sobe para se encontrar com os mensageiros do rei da Samaria. E diz, fala para ele, faz uma pergunta para ele. Pergunta se não há um Deus em Israel que ele possa consultar. Volta lá e fala para eles. Elias vai e sobe. Quando Elias chega, irmãos, quem tem autoridade tem. Quem tem comunhão com Deus tem autoridade. Crente que anda de joelho tem autoridade. Crente que não é influenciado pelo mundo tem autoridade na palavra. Crente que não é influenciado pelas redes sociais, ele tem autoridade de falar e não ser condenado nem julgado. Ele tem autoridade. Tem autoridade dentro da sua casa. Tem autoridade na sua vizinhança. Aprenda que não ser influenciado lá no teu trabalho, para que no momento certo você tenha autoridade de Deus. Autoridade, irmãos, é uma coisa que a gente não ganha, a gente conquista. Não se ganha autoridade, se conquista. Talvez você pode até ganhar uma posição, mas para você conquistar autoridade sobre os seus liderados, é você que conquista. É conquistado. E Elias conquistou isso porque Elias, ele era chato. O crente chato. Sabe aqueles crentes que você chega para conversar com ele só sabe falar do céu?
Você chega para falar da vida da irmã, da igreja, mas ele só sabe falar do céu. Sabe aquele crente que vai criticar o fardamento da união, mas ia falar do céu. Então, um crente que só sabe falar do céu, ele tem intimidade com o céu. Ele tem autoridade no que ele faz e no que ele fala. E Elias tinha essa autoridade. Aí quando os mensageiros chegam que ele fala isso, eles voltam para o rei. Olha isso, quando eles chegam à presença do rei, que eles entregam o recado ao rei Acasias. Aí o rei Acasias pergunta para eles o seguinte: como era o traje desse homem? Como era esse homem? Porque quem tem autoridade é diferente. Quem tem autoridade fala diferente, se veste diferente, se comporta diferente, anda diferente, senta diferente, se levanta diferente. Você sente que ele cumprimenta você diferente, porque ele tem autoridade. Pega na mão desse crente que está do teu lado, pega na mão dele e diga para ele: seja diferente. A partir de hoje não seja influenciado pelo sistema. Seja diferente. Seja diferente na sua casa, seja diferente no seu trabalho, seja diferente na rua, na sua escola. Seja diferente. Não seja influenciado, mas seja um influenciador da palavra de Deus. Peraí, como era esse homem? Me explica como era esse homem. Ah, rei, ele era diferente. Mas diferente como? Versículo 8. Ele vestia pelo. Ele tinha um vestido todo coberto de pelo, sabe, rei? Era esquisito, porque crente é esquisito. Crente é esquisito demais, irmão. Pastor, crente é muito esquisito. Pense num ser esquisito, é o crente. Ele chega na igreja chorando. Mas quando ele sai cantando. Aí o diabo olha para ele e diz assim: que cabo esquisito. Ele saiu daqui triste, de cabeça baixa, derrotado, mas volta cantando. É porque ele entende que a adoração a Deus influencia ele a ser adorador, influencia ele a acreditar na promessa. Nesta noite Deus está dizendo: creia na promessa. Do jeito que você entrou, você não vai sair deste lugar. Você vai sair para influenciar a sua casa. Você vai sair para influenciar o mundo, porque você tem a autoridade de Deus. E o que é que esse homem tinha de mais diferente? Ele carregava um cinto. Ele carregava um cinto, que esse cinto ele era de couro, cingido pelos seus ombros. E quando os mensageiros falaram isso, o rei parou e disse: eu conheço esse cara, isso é Elias. Eu vou mostrar a ele quem manda em Judá. Mexer com quem está quieto é perigoso. Mexer com crente que ora, irmão, não mexa não. Não, deixa eu falar isso aqui. Não mexe com quem está quieto. Não mexe com a irmã que tu não tem conhecimento dela. Não vai tocar naquilo que tu não conhece. Não toca na autoridade daquele irmão. Não toca na autoridade dessa irmã. Fica quieto no teu lugar. Fica quieto. Fica quieto. Aí o rei Acasias achou pouco. O pecado da idolatria vai mexer onde não devia. Vai mexer com alguém que tem comunhão. Vai mexer com alguém que tem intimidade. Alguém que tinha acabado de sair de uma depressão. Alguém que estava debaixo de um pé de símbolo, dizendo: Deus, eu vou desistir do ministério. Eu vou desistir da minha vida. Eu não sou melhor do que meus pais. Me mata, Deus, aqui. Aí Deus envia um anjo e diz: Elias,
Tu não vai desistir, tu não vai parar, não vai entregar a farda, não vai sair do lugar. Come e bebe, Elias, porque eu vou visitar esses 50 que está te afrontando, Elias. Vai, Elias, porque a caminhada é longa. Aí Elias vai para a caverna, porque Elias, ele mesmo sendo um profeta de autoridade, mas ele entendia que ele era ser humano, sujeito também a falhar. Ele entendia que também ele era sujeito a não acreditar mais na promessa, porque a gente é assim, sai de um culto como esse, crendo na promessa, quando chega em casa, a realidade é outra, e a gente começa a desacreditar no que Deus falou aqui. Faz parte da nossa natureza humana. E Deus estava mostrando a Elias que mesmo com toda aquela autoridade, mas ele era servo. Porque não existe super pastor, não existe super dirigente. Estamos vivendo uma época de síndrome da Mulher Maravilha e síndrome do super-homem. Homens e mulheres que abraçam o mundo, só que precisa entender que são falhos e são completamente dependentes de Deus, independente da autoridade do reino. E quando os mensageiros falam isso, Acasias se enfureceu. O que é que ele faz? Ele chama o capitão, prepara a cilada para Elias, e chama o capitão e diz: vai buscar Elias. O capitão prepara 50 soldados e segue o primeiro grupo para buscar Elias à presença do rei. Só que o que eles não entenderam é que eles não estavam falando com um homem normal, porque crente não é normal. Crente que ora não é normal não, gente. Crente que ora não fica aqui na terra não, ele não está preocupado com o sistema não, porque tem crente que é assim. Momento de crise, ele vai consultar horóscopo. Momentos de crise, Deus está demorando. Vou lá na casa da mesa branca lá, saber daquela mulher, o que é que vai acontecer durante essa semana. Pastora, tem gente assim, tem crente assim? Tem. Vai consultar os guris das redes sociais, vai consultar os profetas do Pix. Está assim nas redes sociais, profeta do Pix. Aí os bestão vai lá, paga 100, 200, 300, 500 reais para receber uma profecia falsa que espera toda uma vida acontecer. São crentes que no momento de crise não sabem quem crê, não sabem a quem serve. Mas nesta noite Deus está dizendo para mim e está dizendo para você: Deus quer que você escolha o lugar que você quer ficar. Não dá para ficar dos dois lados, não dá para vir para cá e ir para lá. Você tem que escolher a influência certa, e a influência certa é a palavra de Deus. Ele nessa noite está dizendo: seja influenciado por esta palavra. Pare de estar procurando outros caminhos. Acasias se deu mal porque no momento de crise ele errou o caminho da obediência. A Bíblia diz que quando os 50 chegaram, chegou o capitão todo arrogante. Porque tem gente que é assim. Tem um ditado que diz: quer saber quem ele é, dá poder a ele. Ele se sentiu no poder e disse: agora eu pego Elias. Eu estava só esperando essa ordem para pegá-lo. Agora eu pego ele. Ele não vai escapar da minha mão. Só que o que ele não entendia é que ele estava mexendo com alguém que tinha compromisso com Deus. Não adianta mexer com você que tem responsabilidade e compromisso com Deus. O Senhor nessa noite está dizendo: meu filho, se não tiver algo físico para te proteger, eu envio fogo do céu, mas o diabo não toca em você. Você está entendendo essa palavra?
Possa ser que você passe pelo lugar que não tenha quem te livre. Se não tiver, eu envio anjo, eu envio fogo do céu. Mas aquele que o Senhor escolheu não é tocado, não é prejudicado, porque a autoridade de Deus está sobre a tua vida. Quando eles chegam na presença de Elias, o primeiro grupo, ele grita: Elias, desce. O rei manda tu descer e vir comigo. Olha, bora, Elias, desce logo daí. Tu tá com muito cheio de direito, Elias. Bora logo pra gente acabar logo com isso. Aí Elias lá de cima, que às vezes a gente fica mostrado, né? Às vezes a gente fica meio exibido, não é assim? Quando a gente ora, que a gente se levanta da oração, a gente não tem medo de cara feia do diabo e nem da afronta de Satanás. A gente não está preocupado com calúnia, com perseguição. A gente não está preocupado com nada. A gente só está preocupado em servir e obedecer a Deus. Aí a Bíblia vai dizer aqui, ó, no versículo 10. Elias respondeu e disse ao capitão: se eu, olha a prova, olha a minha autoridade. Se eu sou homem de Deus, que caia fogo do céu e consuma tu e os teus 50 contigo. Dizendo, vai cair fogo, vai consumir o problema. A perseguição se acaba hoje, porque Deus está te levantando com autoridade naquele lugar. Não se preocupe com a influência do diabo naquele lugar. Deus está te dando autoridade nesta noite. O rei esperou chegar os soldados com Elias e não chegaram. Quando ele percebe que os soldados não chegaram, o capitão também não chegou com a resposta, ele pega outro capitão e envia. Pega mais 50 soldados e diz: vai buscar Elias, vai vocês, que eu acho que os outros se perderam no caminho. Vão buscar Elias. Segundo grupo vai. Quando o segundo chega, orgulho, arrogância, eles gritam de novo: Elias, desce, o rei manda te buscar. Elias de novo: se eu sou homem de Deus, que desça fogo e consuma tu e os 50 soldados contigo. Pela segunda vez, o livramento na vida de Elias chegou e o fogo desceu. O rei se apavorou, esperou de novo. E cada vez mais o rei Acasias, ele ficava mais enfurecido. Porque se tinha uma coisa que ele aprendeu, foi ter maldade no coração. Ele foi influenciado pela maldade da sua mãe e do seu pai. Ele poderia ter escolhido caminhos de bênção, caminhos que ele pudesse levar o seu reino próspero. Poderia conquistar o melhor da terra, porque a palavra do Senhor diz que aqueles que obedecem à palavra do Senhor, ele não precisa ir buscar a bênção segue eles. Quando nós obedecemos à voz do Senhor, a última palavra sempre vem dele. Quem sabe nessa noite o médico falou para você, dizendo que não tem mais jeito, que a cura não vai chegar, que você vai morrer, que não tem mais jeito de cura. Mas o Senhor está dizendo: ei meu filho, eu não falei isso não, a última palavra ainda vem de mim. Quem sabe alguém lá no trabalho disse que a porta vai fechar, que você vai ficar desempregado, que não tem mais jeito, mas ele está dizendo: nesta noite a minha é a última palavra, eu ainda não falei. E nesta noite ele diz assim para concretizar que ele vai fazer, porque a última palavra vem dele. Pela terceira vez o rei envia outro grupo. Ele prepara de novo. Que rei insistente, viu?
Porque o diabo é assim, ele não vai desistir. Essa peça que a gente viu aqui, cadê o rapaz? Me deu uma vontade de me levantar, botar a mão em cima da testa dele e dizer: queima ele, Jesus. Mas isso é real. Enquanto adoramos ao Senhor, o diabo, ele tem a sua forma de nos perseguir, de nos aprisionar, de nos influenciar para os caminhos pecaminosos de destruição. Talvez tenha pessoas aqui que por alguma coisa se desviou do caminho do Senhor, deixou a casa do Pai, porque foi influenciado pelo mundo, foi influenciado pela sociedade. Quem sabe você foi influenciado pelos seus amigos, foi influenciado pela vizinha, foi influenciado por uma porta que foi aberta e você achou escape e largou tudo e foi em busca. Mas o Senhor nesta noite está dizendo para você: eu chego nesta guerra, não se preocupe, porque eu estou chegando com provisão, estou chegando com mudança, em meio às crises, em às dificuldades, que você não tem olhado para mim, mas eu, Senhor, nesta noite, eu te envio um anjo para dizer para você: eu estou chegando com mudança na tua casa. Aí chega o terceiro grupo. Só que esse grupo chegou diferente. Eu acredito que o capitão aqui era crente. O capitão aqui deste grupo era crente, sabe por quê? Porque se a gente lê o texto, a gente vê que os outros grupos foram destruídos porque deixaram que o orgulho e que a arrogância tomasse conta do coração, e por isso foram consumidos, foram destruídos, porque tem muita gente que está sendo destruído pelo orgulho e pela arrogância. Estão deixando o diabo influenciar, estão deixando se influenciar, que sozinho pode caminhar. Mas nesta noite o Senhor está dizendo: eu vim para que você tenha vida, e vida em abundância. Aí chega o terceiro grupo. No terceiro grupo, no versículo 13, tornou o rei a enviar outro capitão dos terceiros dos 50, com os seus 50. Então subiu o capitão de 50 e veio. Só que agora ele chega diferente. Olha isso. Os outros capitães, quando chegaram no monte, eles gritaram: Elias, desce. O rei manda te buscar, te chamar. Só que esse fez diferente. Sabe por quê? Porque o coração deles era quebrantado. Se tem uma coisa que abre os olhos de Deus e que mexe com o coração de Deus, é um coração aquebrantado, humilde. Nessa noite Jesus, ele olha para mim, para vocês, e diz assim: reconheça a sua fragilidade, reconheça a sua dependência, porque eu entro nesta guerra. Este homem aqui, ele reconheceu, e ele diz, de joelhos, ele se ajoelha diante de Elias, e ele suplica e diz: homem de Deus. Olha a diferença. Ele reconheceu a autoridade de Deus na vida de Elias. Homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida desses 50 que está comigo. Eis que fogo do céu consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50, com seus 50, porém agora, seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Tenha misericórdia de mim, profeta. Eu não vim te prejudicar. Ele estava dizendo: eu reconheço Deus na tua vida. Olha a diferença. Eu reconheço o Senhor sobre a tua vida. Homem de Deus, poupa a minha vida e vem comigo falar com o rei. Esse homem, ele foi reconhecido por este grupo. Por quê? Porque Elias andava diferente.
ele falava diferente, ele se vestia diferente. Em meio ao sistema, ele andava na contramão do mundo. E quem anda na contramão do mundo é diferente. Aleluia! Também participa de conquistas diferentes. A Bíblia diz que Deus aparece para Elias. E quando Deus aqui aparece para Elias, ele diz: Elias, vai com eles, não temas. Vai com eles, levanta-te e desce para falar com o rei. Versículo 16. E disse-lhe: assim diz o Senhor: por que enviaste mensageiros a consultar Baal-zebub, Deus dos Ecrons? Porventura é porque não há Deus em Israel para consultar a sua palavra? Portanto, desta cama a quem subistes, não descerás, mas certamente morrerás. Fechando essa palavra, aqui nós entendemos que em momentos de crise, quando perdemos o foco em buscar ajuda do Senhor, Ele vira as costas. Aqui nós observamos que Acasias, ele tomou caminhos errados. Acasias levantou ídolos para adorar deuses pagãos. E muitas vezes perdemos o foco, perdemos a bênção, perdemos o caminho da promessa, porque permitimos ídolos ser levantados. Muitas vezes o ídolo não está externo, mas está interno. Ídolo do orgulho, ídolos da soberba, ídolos que nos afasta da maior autoridade que é o reino de Deus. Acasias, ele não entendeu que a transformação, a cura, tanto física como espiritual de Israel, dependia dele se curvar ao Senhor. Às vezes a gente fica questionando: mas por que tanto isso? Por que tanto problema? Por que tanta dificuldade? Mas quando observamos algumas coisas na Bíblia, nós observamos homens e mulheres que em momentos de crises e dificuldade, eles entenderam que precisava se curvar ao Senhor. O Salmo 46, a gente vê um povo que em momentos de dificuldades, eles podiam estar se lamentando, eles podiam estar reclamando, criticando. Que Deus é esse? Que amor é esse? Que nos coloca em situação de sofrimento e de perda? Que Deus é esse? Que fala tanto no Salmo 91, que 1000 vai cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não vou ser atingido, mas eu estou sendo atingido. Não. Aqui o Salmo 46, os filhos de Corá, em momentos de crise, eles não levantaram ídolos, eles não levantaram adoração a outros deuses, mas a Bíblia vai dizer no Salmo 46, que eles fizeram uma poesia ao Senhor, e eles começaram a cantar em meio à crise: Deus é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente na tribulação, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, é o santuário da morada do Altíssimo. Aí eles declaram dizendo: em meio à crise, Deus está no meio. Em meio aos problemas, Deus está no nosso meio. Você crê que em meio ao problema nesta noite, Deus está se levantando? Deus está se levantando para te socorrer. Tem socorro de Deus chegando, ei? Talvez lá fora dos muros de Jerusalém, a afronta, a perseguição, quem sabe até o rei Acasias já mandou capitão, soldados para matar a tua casa, mas ele está dizendo: não se preocupe, eu estou enviando autoridade, tem autoridade chegando lá.
tem autoridade, e esta autoridade não está sendo influenciada, porque ela já vem com a ordem do céu. Eu não sei nessa noite quantas pessoas tem aqui que serviram ao Senhor, foram influenciados por algo, pelo sistema, pelo mundo, foram influenciados por algo que os arrancou do caminho da promessa, do caminho da bênção. Quem sabe você está aqui, quem sabe uma palavra errada, lançada ao vento, feriu o teu coração. Mas o Senhor está dizendo assim: tira os ídolos, tira os ídolos, arranque os ídolos que estão influenciando você a se afastar do Senhor. Pastor, eu olho para um lado, eu olho para o outro, mas é só soldados, é capitão afrontando. O Senhor está dizendo: olha para cima, porque o fogo vem de cima. Ei, o socorro vem de cima. O Senhor, Ele é o teu socorro bem presente na tribulação. O fogo vem de cima. O fogo não vem de baixo não, meu filho. Se o fogo vir de baixo, é fogo estranho. O fogo tem que vir de cima para queimar o problema. Eu não sei nessa noite quem está aqui no nosso meio, que se deixou ser influenciado por algo, que saiu do seu lugar, o lugar onde acreditava que o Senhor, Ele iria mudar completamente o ciclo da sua história. Mas nesta noite o Senhor, Ele convida você para uma nova aliança. Uma aliança de bênção, uma aliança de responsabilidade, uma aliança de compromisso, uma vida diferente daquilo que o inimigo tem oferecido você, tem te influenciado a dar um basta, a destruir tudo e seguir no mundo afora. Mas o Senhor está dizendo: a partir de hoje eu quero mudar a tua história. Eu quero fechar esse ciclo de maldição, essa maldição hereditária que vem de família a família. Ele diz para você: eu quero encerrar hoje. Entrega a tua vida ao Senhor e confia nele, porque Ele vai fazer. Acasias perdeu a vida por não acreditar no Senhor. Acasias perdeu a vida e o trono porque foi influenciado por outros deuses, a servir e seguir outros deuses, e por isso perdeu o caminho da bênção. O seu reinado só durou apenas 2 anos. Mas o Senhor diz para você: não, eu não tenho um reinado de 2 anos, eu tenho um reinado eterno para você. Eu tenho um reinado eterno para você. Tem alguém no nosso meio que está aqui, que ainda não entregou a vida para Jesus. Pastora, eu não entreguei ainda a vida para Jesus. Pastora, eu já servi ao Senhor, mas eu me afastei. Aconteceu algo na minha vida que me influenciou, me tirou da presença de Deus, mas hoje eu estou me sentindo aprisionada, como essa peça que foi declarada aqui, que foi apresentada aqui. Quem sabe você se encontrou como essas pessoas que estavam fazendo essa apresentação, e você sabe que você está algemada, você sabe que você está aprisionada, mas o Senhor nesta noite está dizendo: ei, minha filha, essas correntes são de papéis. Eu te dou autoridade nesta noite, minha filha. Eu te dou autoridade, meu filho, nesta noite, para quebrar essas correntes do diabo e ser vitorioso nesta noite. Se você está aqui, levanta a tua mão e vem para aqui para frente, em nome de Jesus, que vamos orar. Cadê você? Cadê a primeira pessoa? Cadê você que está aqui? Olha a primeira pessoa chegando. Você vai quebrar essas correntes hoje. Você vai quebrar essas correntes hoje. Tem mais gente aí no meio, viu? Tem mais gente que precisa de uma transformação de vida. Tem mais gente aí. Cadê a próxima pessoa? Cadê a segunda? Cadê a segunda? Cadê a segunda pessoa? Vem pra cá. Vem pra cá. A porta do céu.
A porta da bênção está aberta. Eu vaguei mundo afora. Deus está te chamando para ser diferente. Mas não encontrei. Deus te chama para ter uma vida diferente. Chega. Chega do diabo te influenciar para o mal. Chega de seguir uma vida de influência. Muda hoje, minha filha. Muda hoje. Cadê a segunda pessoa? Cadê a segunda pessoa? Você está aí no meio. Vem pra cá. Deus está te dando uma oportunidade hoje. Cadê a segunda pessoa? Mas não encontrei. Vem pra cá, vem. Cadê você? Você está aqui nesse meio. Deus quer mudar essa história. Você vai ter que sair dessa cama. Você não vai morrer nessa cama. Você não pode continuar nessa prisão. Deus te chama para te libertar desta prisão. Você está aqui no meio. Cadê você? Vem. Cadê você? Vem entregar a vida para Jesus agora. Cadê a segunda pessoa? Cadê a segunda pessoa? As cadeiras estão aqui esperando você de volta. Não deixe que o inferno influencie a sua mente. Deus te convida para participar de uma nova história. Cadê você? Deixa o passado para trás. Deixa os ídolos para trás. Não deixe os ídolos te aprisionar no passado, não. Não deixa o diabo te influenciar. Esses ídolos não podem te aprisionar. Mas Deus tem uma nova história para você. Cadê a segunda pessoa? Você está aqui, está no nosso meio. Cadê a segunda pessoa? Vem para Jesus, vem. Vem para Jesus, vem. Vem para Jesus. Vem para Jesus. Eu vou passar o microfone para o pastor. Cadê você? Vem para Jesus. Seja influenciado por esta palavra. O Senhor nesta noite está enviando socorro para te ajudar, para te socorrer. Vem para Jesus. Vem para Jesus. Irmãos, o Senhor está falando muito forte no meu coração, porque tem gente aqui. Oh. Tem gente aqui aprisionada. Mas não encontrei. Tem pessoas aqui aprisionadas e Deus quer quebrar essa prisão. Eu tenho você. Vem para Jesus. Olha o coração batendo. Olha o coração disparando. Esse coração disparando é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus tentando querendo te resgatar. É o Espírito Santo de Deus querendo mudar a tua vida. É o Espírito Santo de Deus com autoridade dizendo para você: vem, minha filha. Oh, irmão, vem para Jesus. Vem para Jesus agora. Aleluia. Aleluia. Jesus está falando para alguém aqui. Tem alguém aqui. Tem alguém aqui. Jesus está falando para você. Está te dando uma oportunidade de uma transformação de vida. Para de estar ligado àquilo que passou. Para de estar ligado às perdas. Jesus te chama para uma nova história. Jesus te chama para um novo ciclo. Vem para Jesus. Se não vem, porque tem. Que Deus abençoe. Eu vou passar para o pastor Marconi. Amém?